que é que eu vou fazer quando meu filho estiver fazendo uma birra, quando meu filho estiver descontrolado, querendo quebrar tudo? Gente, você é adulto, você tem que aprender a lidar com seu filho. Estude o seu filho, observe o comportamento dele, observe o que ele gosta, observe como é que ele reage às coisas. Previna um comportamento. A melhor forma de você conseguir controle é prevenindo, tá? Se você já sabe que vai ter problemas se você passar na sessão de brinquedos, não passe na sessão de brinquedos. Vá direto na sessão que você quer comprar alguma coisa que você vai comprar e sai do mercado. Pronto, evite, tá? E outra coisa assim, gente, os nossos filhos convivem com a gente diariamente, a gente tem que saber como lidar com eles. Se você não souber como lidar com seu filho, ninguém mais vai saber. Afinal de contas, ele nasceu de você e convive com você o tempo inteiro. A técnica que eu costumo utilizar com o Joaquim e com o João Pedro, e funciona, é o seguinte: João Pedro, ele é muito irritado. Então, quando alguma coisa sai fora do que ele quer, ele fica muito estressado e ele se isola. E não adianta ninguém ir atrás dele, adular ele, porque ele não quer. Então, aí, eu vou até ele, com jeitinho, pego ele no colo, abraço. O abraço é uma forma de você dizer sem palavras: eu entendo que você está triste, eu estou aqui. Eu faço isso com o Joaquim quando ele está muito irritado, quando ele está muito estressado, né? Que ele, às vezes, alguma coisa sai do controle dele, alguma coisa não sai como ele quer, ele fica estressado. E aí eu vou, abraço ele, e isso acalma, entende? Ah, mas meu filho está se debatendo, não consigo. Pegue com um pouquinho mais de força, segura. Pedro, dos três, é o que faz mais birra. E aí, às vezes, quando ele tá irritado, eu pego ele no colo, ele quer bater no meu rosto e fica se debatendo, né? Então, eu pego ele no colo, seguro as mãos dele e espero ele se acalmar. E explico pra ele: essa forma de você se comportar não está correta. Não é assim que se resolve as coisas, você precisa se acalmar. Eu não vou lhe dar o que você está querendo nesse momento. Não vou dar. Com esse comportamento, você não vai conquistar o que você quer. Não vai dar certo. Eu não vou fazer. Mas se todas as vezes que a criança se debater, gritar, brigar, você fizer o que ela quer, consequentemente ela vai entender que aquele é um modo de ela conseguir as coisas. E todas as vezes que ela quiser alguma coisa e você disser não, ela vai fazer. Eles são muito inteligentes. Agora, é claro que existem situações em que são mais delicadas, né? Por exemplo, nós frequentamos muito a igreja. E na igreja, quando uma criança dá um pio, todo mundo já fica olhando, né? A gente se sente até desconfortável. Então, em ambientes públicos, assim, é mais complicado para você gerenciar. Por quê? Porque tem muitos olhares, as pessoas ficam lhe observando, às vezes a gente fica incomodado. Dependendo da situação, você acaba até atrapalhando o andamento de alguma cerimônia, do culto, por exemplo. Então, assim, como o João Pedro é bem escandalosinho, sabe? Quando ele começa a fazer escândalo, quando ele começa a fazer birra, eu prefiro sair do culto, regular ele lá fora, ou então sair do ambiente. Uma vez eu fui para um casamento mesmo, ele ficou gritando, brigando, ele estava morrendo de sono. E aí eu tive que sair da cerimônia, né, gente? Porque eu não ia atrapalhar a cerimônia do casamento da pessoa. Então eu saí e fui regular ele lá fora. Então a gente tem que ter essa consciência também. Mas aí você também não vai deixar de ir ao culto com seu filho, de frequentar lugares com seu filho. Jamais. Você tem que aprender a lidar com ele, né? Então, o que é que pode acontecer? Você vai lá, gerencia, acalma, vê qual é a finalidade daquele comportamento. Por trás de um comportamento sempre tem a finalidade. Então, nesse dia do casamento mesmo, João Pedro estava com sono. O problema dele era sono. Então, você vai lá e resolve o problema da criança. Ah, mas é uma coisa que eu não posso dar no momento. Tire o foco dela daquilo, então. Dê alguma coisa que ela possa ter naquele momento. Entende? O importante é você tirar o foco daquilo que é errado e trazer o foco dele para o que ele pode fazer no lugar onde ele está. Por exemplo, eu sempre levava para a igreja, para Joaquim, massinha, brinquedo, caderno. Depende muito da criança. Mas, no geral, algumas crianças não vão ter paciência de ficar num culto 1h30 parada, quieta, observando o andamento do culto. Eles não têm esse discernimento, entende? Então é esperar demais deles. A gente tem que sim, que levar alguma coisinha ali para distrair. Preferível que não use eletrônicos, não use celulares, não use tablets, essas coisas na igreja. Ou nos ambientes que você for, né? Dependendo da situação. Mas assim, você levar uma massinha, levar um brinquedo, levar um caderninho para ele estar pintando, entende? Você dá atenção ali, o que é que você quer, meu amor? Conversar um pouquinho. Gente, é criança. Não tem como você esperar de uma criança o comportamento de um adulto. Você que tem que ser o adulto. E é importante sempre lembrar disso. Você é o adulto da relação. Você que tem que dar direcionamento, orientação.